Apenas me tornei o primeiro súcubo santo de uma seita ortodoxa no mundo do lazer, e não esperava que centenas de irmãs juniores corressem para querer cultivar comigo. Não só faziam fila todos os dias para me alimentar com frutos do mar frescos e suculentos, mas também usavam cores diferentes para satisfazer meus vários pequenos caprichos com timidez. No entanto, a santa doente que sempre me amou, após ver suas ações, desapareceu e, sem dizer uma palavra, me embebedou e amarrou. Neste momento, eu estava deitado na cama do quarto da santa, acordei de repente e comecei a lutar, olhando para as cordas que me amarravam. Jiang, me solte. Assim você só vai conseguir meu corpo. Não importa, irmão Lamen Venven. Contanto que eu possa ter seu corpo, seu coração naturalmente pertencerá a mim. Se não funcionar, vou arrancar seu coração e colocá-lo no meu peito. Assim, seu coração também pertencerá a mim. Vendo o corpo delicado de Jiang Ying se aproximando gradualmente, lágrimas de desespero escorrem dos meus olhos. Eu deveria ter evitado beber aquela água benta. Minha vida acabou. Jin. Detectado que o hospedeiro já tem 18 anos e está em crise. Vinculação do sistema bem-sucedida. Eu estava desesperado, mas inesperadamente houve uma reviravolta e acabei vinculado ao sistema essencial para viajantes. Apressei-me em chamar o sistema em meu coração, esperando que o sistema pudesse me resgatar do perigo. Detectado que o hospedeiro despertou o corpo sagrado súcubo congênito. O sistema de simulação original se transformou no sistema de vilão súcubo louco. Jin. O sistema descobriu que o hospedeiro está prestes a se tornar um homem maduro, começando a emitir o pacote de presente para iniciantes. Pacote de presente para iniciantes emitido com sucesso. Ritmo fatal. Cada ataque acumula 10% de velocidade de ataque, acumulando até 10 vezes. Crescível. Língua de prata. A língua do hospedeiro se tornará extraordinariamente flexível, produzindo discursos eloquentes. Crescível. Forte e saudável. Seu físico é diferente das pessoas comuns. Muito resistente. Crescível. Corpo de súcubo. Seu valor de charme se tornará ilimitado e seu charme aumentará gradualmente. Valor de charme atual, 101. Olhos de aura. Você pode ver a aura dos outros, do mais baixo ao mais alto. Dividida em preto, branco, verde, azul, roxo, laranja, vermelho, dourado. Uma série de avisos do sistema me deixou sobrecarregado. Depois que vi tudo claramente, fiquei completamente estupefato. Sistema. Você está apenas me prejudicando. Neste momento, Jiang já havia colocado sua bela mão, impecável, suavemente no meu rosto. Um par de belos olhos me encarava fixamente, com uma expressão de obsessão, murmurando para si mesma. Irmão Lamen Venven, você parece ter ficado um pouco mais bonito. Hoje eu definitivamente vou me apropriar de você. Você é meu, ninguém pode te tirar. Dizendo isso, a ponta de seus dedos, sua pequena mão, escorregou. As roupas em meu peito foram rasgadas por ela, revelando os músculos peitorais firmes e os abdominais encantadores por dentro. Neste momento, eu exalava um aroma fatal de hormônios masculinos por todo o corpo. Jiang quase não conseguiu se conter só de ver. Seu rosto estava vermelho e incomparavelmente inchado, tão vermelho que parecia que ia pingar sangue. Senti um arrepio no peito. Quando voltei a mim, descobri que as roupas em meu peito já haviam desaparecido. Jiang, acorde. Se acalme, você precisa se acalmar. Onde está a modéstia que você deveria ter como garota? Me devolva isso rapidamente. Não sei se Jiang ouviu meus gritos, mas com a ponta dos dedos, ela tirou um elixir de seu peito. Olhou para mim e então levantou levemente a manga. Ela abriu minha boca diretamente e colocou o elixir dentro. Minhas pupilas se contraíram. Pensei que tinha acabado. Eu reconheço este elixir. Este elixir é chamado de pílula Yin Yang do dragão e da fênix. Contanto que você tome este elixir, não importa se você é um santo, mesmo que seja uma pessoa sem raízes, você será preenchido com luxúria. Logo senti meu corpo começar a emitir calor. O poder medicinal do elixir se dissolveu em meu corpo, e ondas de sangue quente correram diretamente para meu cérebro e minha parte inferior do corpo. Minha castidade está prestes a desaparecer, pensei em meu coração antes que minha consciência sumisse. Roupas escorregam, escorregam, escorregam. Jiang revelou sua figura orgulhosa. Escorregam, escorregam, escorregam. Não sei quando. Este santo também foi escorregadiamente desamarrado.
Esta noite está destinada a ser uma noite sem dormir. No dia seguinte, ao meio-dia, acordei na cama, sentindo apenas uma dor de cabeça excruciante. Olhei para meu corpo e descobri que já havia sido desamarrado e podia me mover livremente. Jian Ying, que estava louca comigo ontem, já havia desaparecido, deixando apenas um aroma de cabelo encantador no travesseiro. Havia também um toque de vermelho vivo nos lençóis, extremamente chamativo. Lembrei-me do que aconteceu ontem à noite. E só posso lamentar que a vida real é impermanente. Linguiça embrulhada em linguiça pequena. E o rou. Sinto muito, eu também fui forçado. Você vai me perdoar, certo? Sim, eu também tenho uma irmãzinha de infância que cresceu comigo. É minha noiva e também a santa do santuário de Yaoguan. Os dois vivem juntos desde pequenos. Os sentimentos são muito bons. Já foi combinado que no pátio celestial seremos um casal e no pátio terrestre seremos galhos gêmeos. Só que quando eu era pequeno, fui incriminado pelo meu irmão bastardo, o que fez com que, depois de ter poder para me proteger, eu desertasse da família. Depois de me juntar ao santuário, o ancestral do santuário descobriu que eu possuía uma das 10 principais constituições antigas e me concedeu o título de filho sagrado ali mesmo. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Eu estava me preparando para deixar o santuário ontem à noite para me vingar do meu irmão mais novo, quando inesperadamente essa coisa aconteceu. Justamente quando eu estava em sofrimento, a bela voz do sistema soou, me despertando da dor. O hospedeiro agora se tornou um homem maduro. A maioria das funções do sistema já foram abertas. Por favor, hospedeiro, continue trabalhando duro. Depois de uma investigação cuidadosa, consegui entender um método específico de uso do sistema. Simplificando, o sistema é compatível comigo. Para comprar coisas no shopping, preciso de valores emocionais. Como todos sabem, as pessoas possuem 7 emoções e 6 desejos. Não importa qual emoção seja, contanto que eu consiga fazer com que os outros produzam flutuações emocionais. Posso obter valores emocionais. E se eu conseguir fazer com que os filhos da sorte ou os filhos dos vilões produzam fortes flutuações emocionais, os valores emocionais obtidos serão diretamente multiplicados por 10 ou até 100 vezes. Isso depende do grau de densidade da sorte. Comecei a verificar o painel do sistema e descobri que tinha 100.000 pontos de valor emocional. Pensei um pouco e entendi que foi quando interagi com Jian Ying ontem que fiz com que Jian Ying produzisse flutuações emocionais. Foi assim que obtive os valores emocionais. 100.000 valores emocionais. Não sei quantas coisas boas posso comprar. Apressei-me em abrir o shopping do sistema, preparando-me para comprar algumas coisas boas. Aura de Rei Tartaruga. Preço: 999.999 valores emocionais. Introdução: com a Aura de Rei Tartaruga, você possui naturalmente um temperamento que pode fazer com que os outros se submetam. Na rua, várias pedras espirituais aumentarão para servir como sua montaria. Remédios preciosos com essência espiritual também pularão automaticamente em seus braços. Inúmeras pessoas o venerarão. Rei Lou do Destino. Preço: 8.888.888. Introdução: depois de usar o Halo, você é o favorito deste mundo, o filho do destino. Seu talento será aumentado em 10.000 vezes, sua velocidade de cultivo aumentará em 100.000 vezes e sua compreensão atingirá o máximo. Sorte do protagonista. Preço: 999.999. Introdução: você terá o tratamento de um protagonista. Fingir ser um idiota e oferecer sacrifícios ao céu é ter poder mágico ilimitado. A taxa de mortalidade de seus parentes aumentará em 99,9%. A taxa de mortalidade de seus irmãos e amigos aumentará em 80%. Após a morte de seus pais, a sorte aumentará em 100.000 vezes. Halo de diminuição da inteligência. Preço: 222. Introdução: qualquer pessoa que seja sua inimiga será afetada pelo Halo de diminuição da inteligência. O QI diminuirá em 80%. Produtos dourados e brilhantes entraram em meus olhos, me deixando deslumbrado. Para ser honesto, cada coisa brilhante aqui é uma coisa boa. Eu realmente quero, mas os decimais depois de cada lenda dourada também são realmente muitos. Com meus bens atuais, estou disposto, mas incapaz. Justamente quando eu estava me preparando para dar uma olhada nas coisas baratas no shopping do sistema, a porta foi aberta novamente e Jian Ying entrou. Irmão Lamen vem, você acordou? Preparei o café da manhã para você. Beba rápido. Sendo interrompido assim, me virei e olhei para Jian Ying. Neste momento,
Jiang já havia prendido seu cabelo preto e liso original, transformando-o em um penteado. Vestindo um longo vestido de trabalho dourado claro, escondendo seu corpo orgulhoso de forma adequada. O rosto originalmente lindo foi adornado com maquiagem, tornando-se ainda mais bonito e encantador, absolvendo o fogo do coração. Para ser honesto, se eu não tivesse ficado com ela por muito tempo, eu não saberia que ela seria uma yandere. Fui descuidado. Caso contrário, o tipo de coisa de ontem não teria acontecido. É uma pena que, como a coisa já aconteceu, só posso aceitar esse fato à força. Irmão Lamen Venven, esta é a sopa nutritiva para acalmar a mente que preparei especialmente para você esta manhã. Ela nutre seu fogo divino secretamente. Jiang me observou beber obedientemente a sopa que ela preparou. O rosto originalmente lindo floresceu com um sorriso, parecendo ainda mais bonito e encantador. Então, como se tivesse se lembrado de algo, ela abriu a boca para mim de forma delicada. A propósito, irmão Lamen Venven, você não vai ficar bravo por eu ter feito isso com você ontem à noite, vai? Olhei para o lindo rosto à minha frente. Engoli em seco e abri a boca um pouco rígido. Hehe, como poderia? A irmã Júnior Jiang gosta tanto de mim. Estou feliz demais para isso. Para ser honesto, na verdade, eu sempre gostei muito da Shimei, só não sabia como dizer. Ontem à noite, eu estava apenas fingindo. Na verdade, no fundo, estou muito feliz. Se não, por que eu seria tão proativo depois? Se eu pudesse ver meus atributos agora, descobriria que minha lábia está a caminho. Jiang ouve minhas palavras de amor explícitas. Seus olhos, que já estavam úmidos, ficaram ainda mais cheios de afeto. Ele não sabe se estou mentindo para ele, mas sabe que está disposto a ser enganado por mim de bom grado. Só porque sou o amor da vida dele. Jiang olha para meu rosto bonito e se lembra do que eu disse a ele agora há pouco. Ela não consegue mais controlar seus sentimentos e se aproxima, colocando minha cabeça diretamente em seu peito. Lamen Venven, irmão mais velho, Jiang te ama muito. Você ouve? O coração dela está batendo loucamente. Na verdade, se você dissesse que não gostava de mim naquela hora, o resultado de ouvir tantos gracejos e rugidos me deu arrepios. De repente, senti uma mãozinha vagando pelo peito dela. E ainda havia uma tendência gradual para baixo. Não pode ser. Vai rolar de novo? Eu rapidamente agarrei aquela mão travessa. Shimei Jiang, me escute. Vendo a situação, Jiang também não se mexeu e olhou para mim com um par de belos olhos grandes, com um olhar cheio de amor, querendo me ouvir dizer alguma coisa. Para ser sincero, Shimei Jiang. Na verdade, ontem recebi a transmissão de som do meu irmão cachorro. Ele me enviou uma carta de desafio. Está me esperando na terra desolada. A hora é hoje, você sabe. Eu odeio a família Kim e meu irmão animal até os ossos. Já estou há 3 anos cultivando na terra sagrada. Em todos os momentos, eu quero explodir a cicatriz de sangue. Então, hoje, devo aceitar seu desafio e espancar a merda dele. Só assim posso resolver o ódio no meu coração. Jiang olhou para mim com seus belos olhos, entendendo muito bem meus sentimentos. Já que é assim, então tenho que ir com você. Diante das palavras de Jiang, eu balancei a cabeça hesitante. Isso já era esperado por mim. Imediatamente levei Jiang para o salão do Senhor Sagrado da Terra Sagrada. Neste momento, o Senhor Sagrado estava sentado no salão principal. Depois de ver os dois entrarem de mãos dadas, um sorriso apareceu em seu rosto originalmente sério. Então ele se recuperou rapidamente. O que aconteceu entre os dois ontem foi resultado de sua intencional combinação. Caso contrário, como o plano de Jiang poderia ter tido sucesso? Já que a família Qin não quer alguém tão talentoso quanto Lamen Venven, então a terra sagrada de Fuguan não será ingrata. Por que vocês dois vieram? A voz de Yang Tian, o Senhor Sagrado, soou como um trovão, ecoando no salão principal. Não mostrei o menor desrespeito ao Senhor Sagrado. No começo, foi o Senhor Sagrado quem me acolheu quando eu estava em perigo. Além disso, depois que entrei na Terra Sagrada, ele não poupou esforços para me apoiar no cultivo. Todos os tesouros naturais e materiais consumidos foram registrados. Esta gentileza é difícil de retribuir por toda a vida. Discípulo Lamen Venven implora ao Senhor Sagrado que permita que o discípulo vá para a terra desolada para aceitar o desafio da besta. Depois que terminei de falar, secretamente usei meus olhos da rima aqui para dar uma olhada no Senhor Sagrado. Descobri que uma enorme coluna de luz vermelha foi transmitida do corpo do Senhor Sagrado e revelou vagamente a essência. Sim, como o Senhor Sagrado de uma terra sagrada,
Como ele não poderia ter uma grande sorte ao seu lado? Eu só não sei quantas emoções seriam geradas se o Senhor Sagrado tivesse flutuações emocionais. Pensei comigo mesmo. Minha voz cheia de tristeza e indignação ecoou sem parar no salão principal. Para meu infortúnio, Liang Tian também tem algum conhecimento. Depois que me tornei o filho sagrado, ele também começou a investigar. Minha experiência de vida descobriu que meus assuntos tinham outros segredos. Eu poderia ter sido apenas um bebê abandonado resgatado pela família Qin. No entanto, ele não me contou sobre isso. Primeiro, ele estava preocupado em afetar meu cultivo. Em segundo lugar, sua própria notícia ainda não era certa. Mas ele não sabe que eu já sei há muito tempo. Afinal, tenho uma alma de outra vida dentro de mim. Eu sei tudo sobre quando era criança. Agora que você se juntou à Terra Sagrada. Já faz mais de 3 anos. Calculando o tempo, também é hora de sair para uma caminhada. Um filhote que não experimenta contratempos nunca aprenderá a voar. Use esta oportunidade para iniciar sua jornada para a fama mundial. Quanto a Jian Yin, agora vocês já consumaram o casamento. Você também a trata com sinceridade. Deixe-o acompanhá-lo para ver o mundo exterior. Depois que Yang Tian terminou de falar, ele assentiu levemente, também afirmando. Então, ele falou com suas costas, Ancião Lin. Por favor, Ancião Fan, ajude a cuidar um pouco. Depois que eles encontrarem uma crise que não podem resolver, ajude. Uma figura sombria apareceu atrás de Yang Tian. Um homem de meia-idade vestido com um manto preto. Sua voz era baixa e profunda. Deve ser o suficiente para proteger vocês dois. Eu não esperava que o Senhor Sagrado enviasse um homem tão forte para servir como nosso protetor Dão. Como todos sabemos, o cultivo neste mundo é dividido em reino da percepção, reino da agilidade espiritual e reino da roda espiritual. Espelho devorador do céu, espelho pintor do céu, espelho supremo, supremo terrestre e supremo celestial, e o reino soberano. Cada reino antes do supremo terrestre é dividido em superior, médio, inferior e grande perfeição. O supremo celestial é dividido de forma ainda mais detalhada. É dividido em 9 níveis, um nível por céu. Saiba que, para não mencionar o supremo celestial, mesmo que ainda não seja um supremo terrestre, é tão raro quanto penas de fênix e chifres de unicórnio. Muito menos o supremo celestial. O reino do supremo terrestre inferior já é a primeira escalão de poder de combate neste mundo, capaz de estabelecer uma força e protegê-la por 10.000 anos. Parece que a fundação do santuário é mais profunda do que eu imaginava. Discípulo Lamen Venven, demitido como mestre do santuário. Eu me despedi com as mãos em concha e então levei Jian Ying para o deserto. E assim que nós dois saímos do santuário, o corpo do ancião Ling desapareceu silenciosamente como um fantasma. Liang Tian se levantou, olhando para a direção onde os dois desapareceram, com os olhos semicerrados. Murmurando para si mesmo, parece que a batalha dos embaixadores está prestes a começar. Eu tenho que me planejar com antecedência. Com o som de sua voz caindo, sua figura desapareceu lentamente, sem deixar rastros. No deserto, Qin Tian está esperando em um campo espaçoso. Agora é meio-dia. Ele está sentado de pernas cruzadas dentro da praça, cercado por uma multidão de pessoas escuras. As pessoas da família Qin também estão entrando e saindo do campo, querendo ver a batalha dos 2 dragões dos irmãos Qin. Por que esse Qin Tian ainda não chegou? Será que ele não ousa vir? Se você quer minha opinião, é melhor que ele não venha, para evitar perder de forma muito feia. Saiba que seu irmão mais novo é um possuidor de pupilas duplas e também possui um corpo Dão inato. Um verdadeiro orgulho do céu sem igual. Ouvi dizer que o corpo Dão inato desse Qin Shou, na verdade, não é dele. É que as pessoas da família Qin usaram um método especial para transferir o corpo Dão inato de Qin Tian para Qin Shou. SHHH. Você não quer sua vida? Você ousa dizer esse tipo de coisa aleatoriamente? Não importa de quem seja. Neste mundo, apenas os resultados são reconhecidos, nunca o processo. Qin Shou, que estava meditando de olhos fechados no campo, também estava ficando um pouco impaciente. Ele se levantou lentamente, e seus olhos de repente explodiram com um poder aterrorizante. E fios de opressão apareceram em seu corpo, como um rei-deus descendo ao mundo mortal, fazendo as pessoas não ousarem olhar diretamente. Parece que meu bom irmão está com medo e não ousa vir. Que decepcionante. Pensei que depois de 3 anos, ele teria melhorado um pouco.
Eu não esperava que ele ainda fosse tão covarde. Essas palavras imediatamente despertaram muitos membros da família Kim. Ressonância entre os discípulos. Isso mesmo. Pensei que ele teria alguma melhoria depois de desertar de nossa família Kim. Eu não esperava que esse lobo de olhos brancos ainda fosse tão fraco como antes. Não é? É uma pena que nossa família Kim tenha trabalhado tão duro para criá-lo. Eu não esperava que ele realmente desertasse no final. É assim que ele retribui a família Kim? Que lobo de olhos brancos que não pode ser criado. Neste momento, todos começaram a condenar Kim Tian, como se ele fosse realmente uma pessoa hedionda. Não acho nem um pouco que eles estavam errados em abusar de Kim Tian quando ele estava na família Kim. Mesmo a mãe nominal de Kim Tian também estava constantemente irritada. Não admira que ele seja um produto barato pego na beira da estrada. Ele ainda se atreve a escapar da família Kim? Se não fosse pelo fato de ele ter um corpo tão inato que poderia ajudar o jovem mestre a melhorar sua aptidão, eu o teria matado há muito tempo. Eu não esperava que ele não apenas não fosse grato a nós. Na verdade, ele ainda se atreve a resistir. O pai de Kim Shou ao lado não estava tão irritado. Ok, pare de tagarelar aqui. Se você não tivesse sido tão severo com ele no começo, ele teria fugido da família Kim? Se ele não tivesse fugido da família Kim, nossa família Kim seria agora uma família com dois gênios. Como seria como é agora, irmãos lutando entre si? Ah, Kim Tianzong, você está me culpando agora? Já que é isso que você pensa. Então por que você não me impediu no começo? No final das contas, você ainda o despreza do fundo do seu coração. Agora você se arrepende e está me culpando. Justamente quando os dois estavam prestes a brigar, Kim Shou ao lado não aguentou mais. Chega, seus dois idiotas. Você não acha que é humilhante o suficiente? Vendo os dois na frente dele com uma expressão sombria. Já que meu bom irmão mais velho não quer vir, então eu só posso visitar pessoalmente. Eu vou provar ao mundo. Só eu sou a verdadeira pessoa destinada. Dizendo isso, ele planejou se levantar e voar para o santuário da luz flutuante. Nesse exato momento, um som cortante veio do céu, uma voz ecoando de cima. Cachorrinho, seu irmão chegou. Para os tesouros que não gostam de ver lutas, podem pular para o capítulo 6 para assistir, não afeta o uso normal. Vi apenas uma luz dourada brilhar no céu, seguida por duas figuras. Caminhando do céu, o homem tinha uma aparência incrivelmente bonita, heroica e vigorosa. Qualquer um que o visse teria que exclamar que homem bonito, e ao lado dele havia também uma figura incomparavelmente bela, vestindo um longo vestido, com uma elegância deslumbrante. Kim Tian sentiu a aura de besta, reino da calmaria celestial intermediário. Parece que, embora besta, seu cultivo nesses anos não foi desperdiçado. Ele também usou seus olhos da aura para dar uma olhada e descobriu que esse cara, na verdade, possuía uma aura laranja. Parece que desta vez, ele deveria ser capaz de extrair bastante essência de emoções. A besta olhou para a cena à sua frente, com os olhos cheios de fúria. De novo isso, toda vez que seu irmão mais velho está por perto. Sempre há inúmeras mulheres o cercando. Claramente seu talento é melhor. Claramente ele é mais excelente. Claramente ela é apenas uma aura resgatada. Mas enquanto ela está perto dele, aquelas mulheres nunca olham para ele diretamente. Será que ele é alguém muito inferior? Por que todos estão se juntando a ela? Até mesmo sua amiga de infância que cresceu com ele, Kim Meizuma, gosta de Kim Tian. Ela não se conforma. Por que Kim Tian pode facilmente obter coisas que ela tanto deseja? Desta vez, ela definitivamente vai derrubar Kim Tian no chão e espancá-lo para que todos saibam que ela é o verdadeiro orgulho do céu, alguém ainda mais excelente que Kim Tian. Meu bom irmão mais velho. Você está pronto para morrer? Jin obteve 50.000 de essência de emoções. Extrema raiva. Kim Tian desceu lentamente do céu, olhando para a besta à sua frente, com um rosto distorcido e uma expressão apática. E Liu Qing, que estava ao lado, a mãe nominal de Kim Tian, ao ver Kim Tian, imediatamente começou a repreendê-lo. Seu pequeno bastardo. Eu não esperava que você ainda ousasse vir aqui. Eu realmente fui cega no começo, sendo tão bondosa a ponto de criá-lo. Eu não esperava que você fosse um lobo em pele de cordeiro como este, até mesmo traindo nossa família Kim e o santuário da luz flutuante. Eles realmente ousam aceitar alguém como você. Não tem medo de serem apunhalados pelas costas mais tarde? Que coisa desumana! Liu Qing continuava a amaldiçoar ao lado. Quem não soubesse pensaria que Kim Tian realmente devia algo à família deles.
Qin Tian olhou para Liu Qing, com seu rosto feio, e uma expressão de desprezo, que não era nada disfarçada. Antes, quando ele estava na família Qin, ela não deixava de lhe mostrar uma cara feia. Se não fosse por ele ser bom em suportar e pela ajuda de Yu Hou no final, ele não teria conseguido escapar no final. É uma pena que seu corpo dom inato tenha sido dado a seu irmão mais novo barato por este casal. Caso contrário, ele já teria uma constituição de pico duplo agora. Cachorra velha, você está latindo aqui para sua mãe? E a graça de criar? Quando eu estava na família Qin, recebi alguma ajuda da família Qin? Eu vivia pior do que um servo. Agora eu já sou o santo filho do santuário da luz flutuante. E você ainda ousa latir aqui como uma cadela? Você está desafiando o nosso santuário? A arrogância original de Liu Qing desapareceu instantaneamente. O santuário da luz flutuante é uma das principais forças. Não é algo que sua pequena família Qin pode sequer tocar. Ela só podia usar um olhar cheio de rancor para olhar para Qin Tian, como se quisesse devorá-lo vivo. Jiang, que estava ao lado, moveu-se em um flash e chegou diretamente na frente dele. Pará! Um tapa sonoro atingiu diretamente seu rosto. Irmão Qin Tian, você é algo que um velho como você pode caluniar. Ninguém ao redor esperava que a mulher ao lado de Qin Tian de repente atacasse. Antes que pudessem reagir, viram sua matriarca sendo atingida daquela forma. Liu Qing cobriu o rosto atingido, olhando para ela com descrença. Você realmente ousa me bater? Eu bati mesmo. Nessa sua velha. Quem você pensa que é para ousar caluniar? Meu irmão Qin Tian. Jiang estendeu a palma da mão novamente, querendo dar outro tapa. Mas foi impedida por Qin Tian. Ele franziu a testa, olhando para ela com hostilidade. Mesmo que você seja a santa filha do santuário da luz flutuante, você não pode bater nas pessoas aleatoriamente, certo? Se não fosse por ela ser a santa filha, e certamente ter alguém protegendo-a nas costas, ele já teria agido. Ele não estaria tão amigável. Jiang se viu impedida de falar com ele. Ela também não fez mais nenhum movimento, virou-se e voltou para o lado de Qin Tian. Qin Shou, ao lado, olhou para Jiang. Um olhar de desejo apareceu em seus olhos, e então ele olhou para Qin Tian com um olhar cruel. Não importa para onde ele vá. Qin Tian tem membros da família para acompanhá-lo. Isso simplesmente o faz entrar em colapso extremo. Ele estava prestes a explodir. Ele continuou gritando em voz alta com a mão esquerda. Qin Tian, você só sabe se esconder atrás das mulheres? Qin Tian ainda não tinha falado, e Jiang já havia se adiantado para falar. Que tipo de coisa você pensa que é para ousar apontar o dedo para o irmão Qin Tian? Se o irmão Qin Tian quiser, estou disposta a protegê-lo por toda a vida. As palavras de Jiang estavam boas até ela começar a falar. Uma vez que ela fala, quase o fez levá-la embora diretamente. Simplesmente não consigo entender por que todas essas mulheres, uma por uma, estão defendendo tanto Qin Tian. Qin Tian, se você tem coragem, hoje, você vai competir comigo. Não me faça desprezá-lo. Desta vez, Qin Tian não evitou mais. Em vez disso, olhou para ele com um olhar frio. Se não fosse por você ter tomado à força meu corpo inato do Dão, você acha que ainda teria a qualificação para falar comigo agora? Você não acha que confiando nisso, você seria capaz de me derrotar, certo? Você é realmente ingênuo, meu irmãozinho tolo. Eu também não vou jogar nenhum jogo de casinha com você. Hoje, vamos ter uma batalha de vida ou morte aqui. Ou você morre, ou eu. E aí, você se atreve? Qin Shou ficou surpreso, e então foi como se tivesse ouvido uma piada enorme. Ha 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 ha. Bom, originalmente, eu só queria te dar uma lição. Mas não esperava que você fosse tão ignorante da morte, ousando ter uma batalha de vida ou morte comigo. Ótimo! Já que você quer tanto morrer, então eu vou te satisfazer. Depois disso, ele não disse mais nada. Acenou com a mão para sinalizar para as pessoas ao redor se retirarem. Qin Tianshu ao lado dele. Ainda queria dizer algo, mas foi encarado de volta com um olhar mortal. Eu mandei vocês se retirarem. Vocês não entendem? Que maravilha! Esta cena deixou diretamente todas as pessoas da família Qin ao redor confusas. Quem não soubesse, pensaria que Qin Shou era o chefe da família Qin. Qin Tianshu foi repreendido assim. Quase agiu para matar pessoalmente este filho não filial. Mas ao pensar que ainda precisa da ajuda dele para romper o respeito da Uzi, ele suportou a força novamente. Virou-se diretamente e saiu deste lugar. Qin Tian ao lado, vendo seu irmão tolo se apresentando normalmente,
também não ficou nem um pouco surpreso. Afinal, ele já tinha visto muitos desses tipos de cenas de efeito de sarcasmo inverso. Ele já estava imune. Qing Tian deixou Jian Ying também sair daqui, deixando um espaço separado. Olhando para Qin Shou, ele curvou o dedo para provocá-lo, sinalizando para ele vir para cima. Meu bom irmão, você realmente faz jus ao seu nome. É uma besta completa. Até sua própria irmã. Você queria invadir. Depois que as coisas foram expostas, você colocou a culpa na minha cabeça. Eu também não sei como essas duas coisas conseguiram dar à luz uma criatura como você. As veias da testa de Qin Shou saltaram. Uma das coisas que ele mais odeia é que outras pessoas usem seu nome para fazer piadas. Seu cachorro, morra! Qin Shou cerrou os punhos com as duas mãos e atacou diretamente Qin Tian. A batalha começou neste momento. De repente Bum! Uma onda forte de flutuação de aura irradiou dos dois. A pressão poderosa do ar diretamente derrubou as ervas daninhas ao redor. Em um piscar de olhos, os dois já tinham trocado mais de 100 golpes. A velocidade era tão rápida que era ofuscante. Depois de mais um golpe, Qin Shou permaneceu no céu. Em seguida, mobilizou sua própria energia espiritual novamente. E uma onda misteriosa e profunda emanou de seu corpo. A aura do grande Dão veio de frente. Palma aprisionadora do céu desolado. Conforme sua voz caía, nuvens escuras cobriram o céu. Uma mão semelhante à tinta divina se estendeu das nuvens escuras no céu e lentamente esmagou em direção à posição de Qin Tian. Até mesmo o espaço estava vagamente incapaz de suportar. Havia uma tendência de colapso. Diante do ataque aterrorizante, Qin Tian não se sentiu nem um pouco perturbado. Em vez disso, ele usou uma das artes secretas da Terra Sagrada da Luz Flutuante, a técnica divina do corpo protetor do dragão. A técnica divina do corpo protetor do dragão veio da herança das antigas dinastias dos dragões divinos, e foi posteriormente obtida pela Terra Sagrada da Luz Flutuante. Ela pode invocar dragões divinos para proteger o corpo, afastar todos os males e proteger o espírito do dragão. Corpo indestrutível é uma habilidade divina protetora de corpo de primeira linha no mundo. Todos viram no céu. Aquela palma de tinta divina estava batendo em Qin Tian, que estava no chão e envolto em luz dourada. Enfrentando a enorme palma da caneta dançante virtual, Qin Tian parecia tão insignificante neste momento. No momento em que os dois se tocaram, o espaço se estilhaçou em escuridão. A palma da caneta de tinta divina foi realmente bloqueada assim. No final, não conseguiu avançar mais. Depois de um tempo, parecia que eram alguns segundos. Ou talvez alguns minutos. Rachaduras começaram a aparecer na aterrorizante palma da caneta dançante. Em pouco tempo, ela se estilhaçou completamente, revelando Qin Tian, que estava ileso e protegido pela luz dourada. Essa cena chocou diretamente a multidão assistindo. Eles não esperavam que Qin Tian pudesse realmente receber este ataque ileso. Jin ganhou 302 pontos de emoção. O som do sistema também soou neste momento. Qin Tian não prestou atenção. Em vez disso, ele mobilizou novamente sua energia espiritual e usou seu próprio poder sobrenatural inato, a busca espiritual do dragão. A razão pela qual o corpo da súcubo é listado como um dos corpos de primeira linha é porque, além do possuidor do corpo poder aumentar o cultivo sem efeitos colaterais através do cultivo duplo, também possui um ataque espiritual extremamente raro. No momento em que Qin Tian o usou, as pupilas de Qin Tian mudaram repentinamente, e seus olhos se tornaram diretamente pretos escuros. Uma poderosa flutuação espiritual varreu a besta do amor no céu. Em um instante, antes que ele pudesse reagir, ela já havia invadido seu cérebro e aprisionado diretamente seu espírito, fazendo com que o espírito da besta do amor parecesse distraído. O corpo flutuando no céu também começou a cair incontrolavelmente. Qin Tian não esperava que esse movimento pudesse controlá-lo por muito tempo. Um breve momento era suficiente. No campo de batalha, um breve momento é suficiente para decidir o resultado de uma batalha. No momento em que o corpo da besta do amor começou a cair, a figura de Qin Tian desapareceu como um fantasma. Quando ele reapareceu, já estava ao lado do corpo em queda da besta do amor. Palma esmagadora do coração, um golpe de palma atingiu diretamente o rosto da besta do amor. No momento em que essa palma estava prestes a atingir a cabeça da besta do amor, ele acordou de repente. Diante da palma de Qin Tian tão perto, ele não hesitou nem um pouco e imediatamente juntou as mãos em punhos para proteger seu rosto. Bang!
O corpo da besta do amor foi diretamente derrubado por Qing Tian, como um meteoro caindo diretamente no chão e criando uma enorme cratera, levantando nuvens de poeira. Cachorro! Liu Qing, ao lado, gritou angustiada ao ver seu filho sendo derrubado do céu. Qing Tian não faria como os romances que ele lia na vida anterior e não daria o golpe final. Com o princípio de aproveitar-se da sua fraqueza para tirar sua vida, sua figura desapareceu novamente e foi direto para a besta do amor abaixo. A besta do amor tinha acabado de se recuperar do ataque anterior e estava balançando a cabeça. Só então ele ficou um pouco sóbrio. De repente, sentindo uma aura assassina extrema se aproximando, ele usou imediatamente sua habilidade divina protetora do corpo sem hesitar. Armadura dourada da tartaruga negra absoluta. Bang! Um som enorme ressoou entre o céu e a terra, como um martelo encontrando um bloco de ferro. Neste momento, sangue escorria do canto da boca da besta do amor. Depois de resistir ao ataque de Qing Tian, seus olhos revelaram loucura. Meu bom irmão mais velho, experimente este meu golpe. Desejo da alma Adão. Em um instante, um domínio envolveu Qing Tian. A besta do amor desaparecia e reaparecia constantemente ao redor de Qing Tian, tornando-se difícil de entender. Raios de luz contendo energia do céu e da terra viajavam constantemente por entre eles. Se alguém fosse descuidado com a vasta energia contida neles, acabaria gravemente ferido. Haha, para falar a verdade, eu tenho que te agradecer. Se não fosse pelo seu corpo dom inato que me deu, eu não teria compreendido este domínio exclusivo. Como é? Ser atacado por seu próprio poder sobrenatural original e sofrer as consequências não é bom, haha. Qing Tian estava constantemente desviando dos ataques ao seu redor, sua expressão era extremamente fria. Besteira demais. Espere até você poder me vencer antes de falar. Na percepção de Qing Tian, embora este domínio seja poderoso, ele tem falhas, presumivelmente porque ele ainda não se fundiu completamente com o corpo Dão, resultando nisso. Outro raio de luz de energia atacou. No momento em que Qing Tian desviou, ele capturou a figura de Qing Tian, vendo-o levantar a mão e usar uma habilidade. Despertar da alma celestial. Vendo um raio de luz verde passar, ele atingiu diretamente a besta do amor piscando constantemente, derrubando-o diretamente. Em um instante, o domínio que havia envolvido completamente Qing Tian, diretamente destruído, a figura de Qing Tian reapareceu, e no outro lado, Qin Shou estava no chão, cobrindo o peito, olhando para Qing Tian com descrença. Como é possível? Como você pôde quebrar meu domínio? Não apenas ele estava tão chocado. Mesmo as pessoas que assistiam ao lado tinham expressões de horror, você sabe. O corpo Dom Inato, mas o sistema superior entre os 100 primeiros do mundo Mingli, Dom Inato. O domínio do espírito Dão é ainda mais milagroso, desde que a pessoa seja envolvida pelo domínio. No domínio, ele será atacado quase infinitamente. Para quebrar este domínio, ou é para quebrá-lo à força com força bruta, ou você deve encontrar a pessoa que exibe o domínio e derrubá-lo. Mas é fácil falar, difícil de fazer, a pessoa que exibe o domínio. A figura no domínio mudará constantemente, tornando difícil capturar sua trajetória. Inesperadamente, apenas alguns minutos se passaram e o domínio foi quebrado assim. Como isso poderia não chocá-los? Mas o que eles não sabiam era, o que é o sistema dos 100 melhores? Qing Tian carrega um dos 10 principais sistemas antigos, o corpo santo de encantamento inato, que é bom em ataques mentais. Um par de olhos mágicos pode ver através da falsidade. Lidar com este tipo de domínio é tão fácil quanto pegar. Neste momento, ele olhou para a expressão de incredulidade de Qin Shou, seus olhos estavam calmos, mas seu tom era muito frio. Coisas roubadas são todas roubadas. Mesmo que você tente combiná-las, ao usar essas forças externas, está destinado que você não irá longe. Ouvindo o tom indiferente de Qing Tian, o coração de Qin Shou foi severamente apunhalado. Jin, obtém 50.000 pontos de emoção, raiva. Não, eu sou o verdadeiro filho do destino, o poder das pupilas múltiplas. Aberto. Neste momento, as pupilas múltiplas de Qin Shou não estão totalmente desenvolvidas. Abrir à força as pupilas múltiplas causará um grande fardo ao seu corpo, mas agora ele já foi dominado pela raiva e não se importa com as consequências de fazer isso. Ele só quer aniquilar este na frente dele agora. O bom irmão mais velho foi eliminado. Qin Shou desapareceu do chão em um instante e flutuou no céu. Como um rei Deus incomparável inspecionando o mundo, em um piscar de olhos, todo o espaço ficou confuso.
Completamente envolvido no domínio das pupilas múltiplas, a multidão assistindo ao lado ficou chocada imediatamente, declarando o lendário poder das pupilas múltiplas. Na lenda, o possuidor das pupilas múltiplas, quando cresce até a maturidade, pode destruir montanhas e rios com um olhar. No reino do soberano celestial, ele tem um poder comparável ao do soberano, He. Já que as pupilas múltiplas foram usadas, a data da morte de Qin Tian está chegando. Do outro lado, Jian Yin também estava cheio de preocupação, olhando para tudo na frente dele. Ele também tinha ouvido falar do poder das pupilas múltiplas. Ele já havia tomado uma decisão secreta em seu coração: se as coisas não pudessem ser feitas, mesmo que ele pagasse o preço de sua vida, ele também resgataria Qin Tian. Neste momento, ele estava completamente preocupado e esqueceu que atrás deles há também a existência de um soberano terrestre seguindo-os. Neste momento, o velho Ling, escondido no vazio, já está de prontidão, olhando para o domínio das pupilas múltiplas não muito longe, planejando resgatar a qualquer momento o possuidor das pupilas múltiplas. É um pouco interessante, mas é uma pena que não esteja totalmente desenvolvido e tenha sido despertado à força. Se uma grande quantidade de tesouros celestiais não for usada para repará-lo depois, acabará se tornando um produto defeituoso. Os olhos do velho Ling se estreitaram ligeiramente, olhando fixamente para Qin Tian com seus olhos, e além disso, o corpo santo demônio encantador inato do Santo Filho pode não ser mais fraco do que as pupilas múltiplas. Neste momento, Qin Shou, sentindo o poder crescente em seu corpo, de repente sentiu que ele estava bem novamente. Qin Tian, você pode morrer aqui em paz, eu vou aceitar suas mulheres com um sorriso. Ha ha ha. 1000 raios de tribulação das pupilas, em um instante, no espaço caótico. Um a um, os olhos apareceram, densamente espalhados por todo o espaço, bem nesses olhos. Depois que o espaço foi completamente coberto, em um instante, feixes de energia infinitos, disparados em direção a Qin Tian. Neste momento, Qin Tian é como um inseto envolvido por uma teia de aranha. Difícil de escapar, enfrentando este ataque quase infinito, o coração de Qin Tian. Mas não havia pânico algum, mas um escárnio apareceu no canto de sua boca, já que é assim. Então deixe você abrir bem os olhos e dar uma boa olhada no meu domínio. Qin Tian ficou onde estava. Lentamente fechou os olhos. Qin Shou flutuou entre o céu e a terra, vendo que Qin Tian realmente fechou os olhos. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, desistindo de resistir? É uma boa escolha. Antes que ele pudesse ficar feliz por muito tempo, quando a luz da tribulação infinita das pupilas múltiplas estava prestes a atingir o corpo de Qin Tian, uma cena aconteceu. Apenas para ver o corpo de Qin Tian, de repente tornou-se real. A luz infinita realmente penetrou seu corpo sem deixar um único ferimento. Não, não é ilusão. Minha percepção está confusa. Qin Shou instantaneamente percebeu que não era ilusão. Sua expressão era extremamente feia. Droga, é uma ilusão? Mas quando foi que aconteceu? Nesse momento, aos seus olhos, o corpo de Qin Tian parecia impossível de ser selecionado, não importava como ele atacasse. Ele não conseguia causar o menor dano. Como isso é possível? Como você também tem o poder de um domínio? Seu corpo dom inato não foi privado por mim? Qin Tian flutuava lentamente no céu nesse momento. Enfrentando o questionamento de Qin Shou, sua expressão não tinha a menor flutuação. Há muito tempo, quando sua família privou-o de seu corpo dom inato, ele já era um inimigo sem qualquer relação com eles. Quem te contou que eu só possuía o corpo dom inato? Qin Shou ficou chocado ao ouvir isso. Não só possui um corpo, ele na verdade também possui outros corpos. Mas rapidamente ele se recuperou. HMPH. Mesmo que você possua mais de um corpo, e daí? Eu sou um portador de pupilas duplas, um supremo inato. Quem se atreve a competir comigo sob o comando do Senhor? Pupilas duplas. Abra. Pupilas duplas da destruição mundial. Em um instante, o espaço originalmente escuro tornou-se ainda mais sombrio. Na escuridão, apareceu uma enorme pupila dupla, encarando fixamente o lugar onde Qin Tian estava. Em seguida, aquela enorme pupila dupla se dividiu instantaneamente, emitindo milhares de pupilas duplas. Cada uma delas emanava uma pressão apocalíptica. Em seguida, a pressão apocalíptica de milhares de pupilas duplas, como uma maré, investiu contra Qin Tian. As montanhas e pedras que encontrou no caminho foram transformadas diretamente em cinzas. Qin Tian olhou para as pupilas duplas que enchiam o céu e disse com extrema frieza: mesmo que você tenha roubado meu corpo dom inato, no final, você não consegue usar seu poder?
Seu ladrão desavergonhado! A voz de Qin Tia não era alta, mas ecoou por todo o céu e a terra, chocando profundamente as pessoas. Então, o corpo dom inato de Qin Shou era originalmente de Qin Tia? Era a família Qin, que, aproveitando-se de Qin Tia ainda ser muito fraco, deu o corpo dom inato para Qin Shou. Qin Tian é o verdadeiro dono do corpo dom inato? Não é à toa que ele fugiu da família Qin, era por causa disso. Por um momento, todos sentiram que a verdade estava vindo à tona. Isso explicava por que Qin Tian conseguiu romper o selo tão facilmente. Qin Tian não disse mais nada. Em vez disso, ativou o domínio inato de seu corpo santo de súcubo demônio, o domínio sagrado do demônio filho. Abra. Em um instante, o domínio escuro como breu originalmente envolto pelas pupilas duplas foi rompido por outro domínio. Um domínio roxo surgiu neste céu e terra, disputando o território com o domínio das pupilas duplas, e até mesmo suprimindo levemente. Qin Ti ergueu a mão para o céu, e uma sombra ilusória de um deus-demônio emergiu do domínio. A aura antiga e primordial inundou o rosto. Apenas vê-la por um instante causava medo ao mesmo tempo, que irresistivelmente fazia as pessoas quererem olhar mais algumas vezes, como se ele tivesse algum charme único, que fazia as pessoas se perderem nele. A sombra ilusória do deus-demônio estendeu lentamente sua palma, e o poder avassalador explodiu neste momento. A enorme palma do deus-demônio voou diretamente em direção a Qin Shou. Enfrentando um ataque tão poderoso, Qin Shou não ousou hesitar nem um pouco e usou diretamente o ataque de nível mais alto das pupilas duplas. Percebeu-se que suas pupilas duplas estavam começando a sangrar, indicando que já estavam em operação sobrecarregada. Qin Tian, morra! Luz da tribulação celestial do alto. O raio da tribulação celestial roxo escuro voou diretamente em direção àquela enorme palma do deus-demônio. Em um instante, os dois colidiram um com o outro. Bang! Todo o campo foi coberto por poeira. Era impossível ver a situação específica dentro. As pessoas que estavam assistindo a batalha de lado não ousavam piscar. Temiam perder qualquer detalhe. Gradualmente, a poeira começou a se dissipar, revelando gradualmente a situação interna. Com a lenta dissipação da fumaça, todos viram a cena interna. Qin Shou estava caído no chão como um cachorro morto, coberto de ferimentos. Em seu peito, havia grandes manchas de sangue. Era possível ver vagamente os ossos do peito. E ele já estava quase sem fôlego. Qin Tian, por outro lado, estava de pé ao lado, e embora suas roupas estivessem um pouco rasgadas, seu rosto excepcionalmente bonito adicionava uma beleza diferente a ele. Nesse momento, mesmo que as pessoas fossem lentas para reagir, elas sabiam o resultado. Era óbvio que, mesmo que Qin Shou tivesse se esforçado ao máximo, mesmo recorrendo à força de seus ainda não totalmente desenvolvidos olhos duplos, ele ainda não conseguiu vencer seu irmão mais velho. De fato, seu irmão é seu irmão, uma montanha que ele não consegue escalar. Jin coletou 100.000 de valor emocional. Choque. Qin Tian olhou para sua aparência multicolorida, sem a menor flutuação em seu coração, sem hesitação. Levantou a mão diretamente e golpeou seu rosto, obviamente, preparando-se para matar a besta ali mesmo. Bang! Uma palma caiu. O corpo da besta já havia desaparecido. O ataque de Qin Tian deixou uma cratera profunda no local. De fato, era assim. Qin Tian levantou a cabeça e olhou para um velho no céu. O corpo da besta já estava nos braços desse velho. Como a besta, sendo o santo filho da terra sagrada da suspensão da luz, poderia ser morta tão facilmente? Como? Até mesmo na batalha de vida ou morte vocês precisam intervir. O ancião Ling apareceu ao lado de Qin Tian, olhando para o velho à sua frente. Seu olhar estava ligeiramente solene. A força dessa pessoa era semelhante à dele. Mas e daí? Impedir arbitrariamente a batalha entre os dois é quebrar as regras. Se todos jogassem assim, a batalha de vida ou morte se tornaria uma piada. O ancião Ling desapareceu instantaneamente, aparecendo ao lado daquele homem, querendo atacar à força, para capturar a besta. Mas, nesse momento, uma pressão aterrorizante veio do céu, forçando diretamente o corpo do ancião Ling para longe. Era na verdade o ancestral da terra sagrada da suspensão da luz. Sempre se ouviu dizer que a besta era profundamente valorizada por algum ancestral da terra sagrada da suspensão da luz. Inesperadamente, era verdade. A expressão do ancião Ling era extremamente sombria. Ele sabia que lidar com esse assunto hoje seria difícil. Como? Atacaram o pequeno e agora vem o grande?
Estão intimidando nossa terra sagrada da luz flutuante por não ter ninguém? Diretamente, o olhar daquele velho se moveu ligeiramente, uma enorme pressão cobriu, fazendo com que todos no local tivessem um pouco de dificuldade para respirar. Para que eu faça algo. Não preciso explicar a ninguém. Este assunto termina aqui. Eu darei a vocês alguma compensação. Em seguida, ele carregou o corpo mutilado da besta e partiu da terra da besta, enquanto o olhar de Quintian permanecia fixo no velho, guardando sua aparência em seu coração. Coisa de cachorro, se intrometendo, não é? Quando eu me tornar um supremo, a primeira pessoa que matarei será você, velho. Não importa agora, apenas no futuro ele resolverá seu bom ponto. Além disso, ele também descobriu que, neste momento, o domínio de Ki originalmente laranja da besta havia se tornado roxo claro. Parece que o domínio de Ki também não é imutável. Ao receber um golpe, ele consome o domínio de Ki. Liu Qingdan, ao lado, quase desmaiou de susto. Ele pensou que perderia este filho para sempre. Voltando a si, ele imediatamente usou seus olhos cheios de raiva para olhar para Quintian, abrindo a boca para questioná-lo. Quintian, que coração cruel você tem. Não importa o que aconteça, ele também é seu irmão mais novo. Você realmente queria matá-lo. Que coração cruel você tem. Quintian olhou para a atuação dessa mulher como se estivesse assistindo a um palhaço, abrindo a boca sarcasticamente. Como? Agora você sabe que ele é meu irmão mais novo? Como, quando você me difamou na família Qin, e até mesmo quis me matar? Por que você não disse que eu era o irmão dele? Agora você ainda tem a audácia de vir me dizer que ele é meu irmão? Eu acho que você, cadela, tem uma cara muito grossa. Se não fosse pelo fato de eu ainda ter valor de uso, eu já teria sido morto por você. Falando nisso, a expressão de Quintian ficou fria. Se não fosse pelo fato de sua força ainda não ser suficiente, ele já teria matado essa vadia há muito tempo. Por que ele ainda precisaria discutir com ela assim? Quintian viu sua esposa sendo insultada por Quintian e também avançou imediatamente. Quintian, o que está acontecendo com você? Como você pode falar com sua mãe assim? Cale a boca. Você, velho, também. Não haja de forma nojenta e hipócrita aqui. Se não fosse por você permitir o comportamento dessas duas mães e filhos, eu teria caído nessa situação? Agora você vem aqui bancar o puritano e o bonzinho? Na verdade, você só quer que sua consciência se sinta melhor. Já foi prostituta e agora quer erguer um monumento à castidade. Coisa de cachorro, não seja tão descarado. Para Quintian. Quintian também não tinha o menor apreço. Olhando para sua expressão extremamente hipócrita, Quintian sentiu um extremo nojo. Em seguida, Quintian olhou para os outros membros da família Qin ao redor. Seus olhos brilharam friamente, sua intenção assassina era assustadora. Essas pessoas também eram cúmplices no local. Um por um, todos eram aproveitadores de plantão. Não havia uma única pessoa boa em toda a família Qin. E vocês, bando de gente, rezem para não me encontrarem lá fora, senão, o pessoal da família Qin. Eu mato um, mato dois, mato até não sobrar mais ninguém para matar. Diante do escárnio e da humilhação de Quintian, o povo da família Qin ousava ficar furioso, mas não ousava falar. Se eles pudessem intimidar aqueles mais fracos que eles, então eles certamente os teriam nas mãos. Mas se pedissem para eles causarem problemas para pessoas mais fortes que eles, então cada um deles seria como Ashun, levando ao extremo a prática de intimidar os fracos e temer os fortes. Olhando para esse grupo de pessoas, cada um com a cabeça baixa, sem ousar levantar os olhos para ele, temendo ser lembrado por ele, Quintian só pôde dizer, não é à toa que são da mesma família. Tal pai, tal filho. A expressão no rosto de Qinju estava extremamente feia neste momento. Se não fosse pela seita sagrada por trás de Quintian, ele já teria agido. Ninguém nunca ousou falar com ele assim antes. Quinju olhou friamente para essas pessoas. Depois de memorizar o rosto de cada um deles, ele se virou para partir. Jin ganhou 100.000 pontos de emoção, ódio. Ódio, 1. Quando chegar a hora, eu os terei em minhas mãos, então não terei remorso algum. Qin Shou já havia sido aleijado por ele. Mesmo que fosse resgatado, seria impossível se recuperar a menos que uma grande quantidade de tesouros naturais fosse usada. E, pela performance atual de Qin Shou, não vale a pena para a Terra Sagrada da Luz Profunda usar tantos tesouros celestiais para curá-lo. Nesse momento, o velho da Terra Sagrada da Luz Profunda segurava o corpo de Qin Shou.
E depois de usar seu senso divino para investigar, sua expressão era extremamente feia. Os meridianos foram destruídos por técnicas proibidas. Os ferimentos graves se acumularam e a base congênita foi gravemente danificada. Pode-se dizer que o Qin Shou atual não é diferente de um aleijado. Ele olhou para Qin Tian com um olhar frio. Mesmo que ele trouxesse Qin Shou de volta, ele certamente seria punido pela Terra Sagrada. Mas ele não ousava realmente fazer nada. Ele era apenas um cultivador no Reino Supremo. Diante de um Imperador Supremo de nível superior, ele seria suprimido pelo oponente antes mesmo de poder agir. Lançando um olhar furioso para Qin Tian, ele se virou e levou Qin Shou embora daqui. Ele se preparou para retornar à Terra Sagrada da Luz Profunda e entregar o caso para o Mestre Sagrado decidir. Qin Tian, por outro lado, depois de retornar, Jiang imediatamente se jogou sobre ele, abraçando-o com força, como se quisesse fundi-lo em seu próprio corpo. Qin Tian sentiu que estava quase sendo estrangulado por ela. Lian Men deu um tapinha nas costas dele, sinalizando para ela soltá-lo. Jiang examinou cuidadosamente o corpo de Qin Tian, especialmente a parte inferior do corpo dele. Depois de descobrir que não havia nada de errado, ela soltou um suspiro de alívio. Com um rosto feliz, ela agarrou seu braço e caminhou para o lado. Qin Tian olhou para Jiang. Com sua aparência atual de uma jovem garota, se ele não tivesse visto seu verdadeiro rosto, ele quase teria sido enganado por ela. Nesse momento, Qin Tian estava pensando em qual seria seu próximo destino. A Terra Sagrada da Luz Profunda estava fora de questão. O Mestre Sagrado disse que eles deveriam sair para ganhar experiência por conta própria. Eles não poderiam retornar em um curto período de tempo. Este mundo é muito grande. Desde que chegou a este mundo, Qin Tian nunca o explorou de verdade. Ele sempre teve uma pergunta em seu coração: quem são seus pais biológicos? Como um transmigrador, ele não nasceu sem memórias. Quando ele tinha 1 ano de idade, ele se lembrava claramente de que não havia sido abandonado, mas sim forçado a isso. Sua mãe só podia escondê-lo em algum lugar, e então ele foi encontrado pelo povo da família Qin. Eles o levaram de volta. Depois que o povo da família Qin descobriu que ele realmente possuía um corpo taoísta inato, eles tiveram pensamentos malignos e usaram um método secreto antigo para transferir seu corpo taoísta inato para Qin Shou. Quanto ao seu nome, não foi dado a ele pelo povo da família Qin. Foi seu pai biológico, também chamado Qin, quem lhe deu o nome de Qin Tian. Depois de pensar um pouco, Qin Tian não pensou mais nisso. De qualquer forma, ele já havia crescido. Contanto que ele não buscasse a morte, com a ajuda do sistema, ele estava destinado a ascender ao pináculo do mundo. Com força suficiente, todas as dificuldades seriam facilmente resolvidas. Justamente quando Qin Tian estava ponderando profundamente, o velho líder que estava originalmente no céu de repente veio até eles e disse aos dois: "O pessoal da Terra Sagrada de Yaoguan está aqui." Quando Qin Tian ouviu as palavras Terra Sagrada de Yaoguan, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele teve uma sensação de formigamento no couro cabeludo. Com certeza, sua intuição estava correta. Apenas para ver as nuvens e os ventos mudando no céu, uma enorme e incomparável baleia voadora estava voando em direção a este lugar. Acima de Shukun, ergue-se um palácio vasto e imponente, projetado com grande opulência. Só de olhar para a entrada, já dá para saber que este lugar, a Terra Sagrada de Yaoguan, definitivamente não é pobre. E de fato é assim. A Yaoguan atual, a Fuguan e a Shonguan, as 3 grandes terras sagradas, originalmente eram uma só força, chamada Seita Xuantian. A Seita Xuantian era originalmente uma das 3 maiores potências deste mundo, dominando uma região na era ancestral, dividindo o mundo com as outras 2 potências de ponta. No entanto, cerca de 20.000 anos atrás, sofreu uma reviravolta e toda a seita se desintegrou da noite para o dia, dividindo-se em 3 terras sagradas, que são as atuais Fuguan, Yaoguan e Xuanguan. A terra sagrada de Fuguan era originalmente responsável pelos feitiços e técnicas. Portanto, é famosa por suas técnicas, enquanto a terra sagrada de Yaoguan é responsável pelas pílulas e pelo refino de Qi. Portanto, pode-se dizer que é rica em petróleo. Quanto a Shonguan, é responsável pelas bestas de Jade, e tem um conhecimento único sobre bestas de Jade. As 3 terras sagradas têm suas próprias características, mas embora as 3 terras sagradas pertençam à mesma família, o relacionamento entre elas não é muito bom. Vê-se que o Shuku no céu simplesmente paira sobre a praça onde Qin Tian está, e então várias luzes aparecem. Uma mulher graciosa e esbelta, com o corpo coberto por roupas,
Também é difícil esconder as curvas encantadoras que contém. Pele lisa e delicada, vestindo um robe azul claro, uma mulher linda e deslumbrante. Aparece na frente de todos, e ao lado desta bela mulher, também há uma jovem. Uma delas parece pura e adorável, com um corpo delicado e olhos vibrantes, revelando um senso de astúcia, vestindo um longo vestido branco claro, parecendo ainda mais requintada e encantadora. Em seu corpo, também emana um brilho amarelo alaranjado, é uma atmosfera alaranjada. No momento em que Qing Tian a viu, sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer, diretamente àquela garota. Saiu de trás de sua mestra e, no momento em que viu Qing Tian, não pôde deixar de correr em direção a Qing Tian, querendo abraçar Qing Tian. No entanto, no momento em que estava prestes a tocar em Qing Tian, foi agarrada firmemente por outra palma branca, impedindo-a de avançar um centímetro sequer. O que você quer fazer com meu irmão Qing Tian? Uma voz fria soou nos ouvidos de Su Yurou. Parecia conter uma fúria avassaladora. A expressão de Su Yurou ficou rígida. Se não ouviu errado. Era a voz de uma mulher, chamando seu noivo de irmão Qing Tian. Só então Su Yurou se virou para olhar para Jian Ying, porque antes seus olhos estavam fixos em Qing Tian, sem notar nada de Jian Ying ao lado de Qing Tian. Agora, perturbada por Jian Ying, ela finalmente viu que um dos braços de Jian Ying ainda estava abraçando fortemente o braço de Qing Tian, e imediatamente arregalou os olhos. Por que você está abraçando meu irmão Qing Tian? Solte-o agora! Dizendo isso, ela se adiantou, querendo separar Jian Ying e Qing Tian à força. Jian Ying, é claro, não estava disposta a soltar, e para esta concorrente que surgiu do nada. Também não teve medo nenhum e confrontou Su Yurou ali mesmo, deixando Qing Tian com uma grande dor de cabeça. Para esse tipo de coisa, ela não tinha nenhuma experiência em lidar com isso. Em sua vida passada, ela era apenas um boi de carga da base da sociedade, e nem sequer namorou algumas namoradas, muito menos experimentou esse tipo de evento de campo de Shura. Quanto à mestra e aos anciãos de Su Yurou, eles já estavam conversando ao lado. A mestra de Su Yurou, olhando para a cena diante dela, suspirou em seu coração, muito impotente. Se não fosse por Su Yurou ter ouvido que Qing Tian iria duelar com um animal aqui, preocupada com seu noivo, e a puxado à força para vir, ela não teria vindo a este lugar. No final, acabou sendo bom, originalmente pensando que seria uma luta de dragões e tigres. Depois de chegar lá, descobriu que o noivo na boca de Su Yurou não tinha nada de errado e ainda estava acompanhado por uma namorada. Como mestra de Su Yurou, ela sabe muito bem o quanto sua discípula gosta de Qing Tian. Um cérebro apaixonado puro, sem exageros, mesmo que Qing Tian lhe desse um copo de veneno preto, mentindo para ela dizendo que era um elixir, ela beberia sem hesitar. Portanto, para a situação atual, ela não tem a menor ideia. Só pode deixar sua discípula resolver sozinha, enquanto a anciã ao lado está com os olhos cheios de inveja. No início, ela também era um belo e elegante jovem. E seu talento também era um dos melhores. Por que ela não teve uma sorte de flores de pessegueiro tão boa quanto a do Santo Filho? Quanto à multidão que assistia ao lado, de repente sentiu que estava extremamente com inveja a ponto de explodir. Já basta ter uma santa tão bonita, e agora outra santa igualmente deslumbrante veio correndo. E ainda está competindo pelo mesmo homem. É realmente a seca matando os secos e a inundação afogando os inundados. Ser bonito é tão importante assim? Dá para comer? Ok. Eles admitem, realmente dá para comer. Esse maldito mundo que valoriza a aparência. Su Yurou, que estava ao lado, ficou com tanta raiva depois de ver que não conseguiu afastar Jian Ying, que cerrou os dentes de prata. Olhando para Qing Tian com raiva, um par de belos olhos a encaravam, como se dissessem: Qing Tian precisa dar uma explicação. Jian Ying, que estava ao lado, vendo que ela já havia recuado para mostrar respeito, não continuou a puxá-la e também olhou para Qing Tian com seus belos olhos, cheios de ternura, como se pudessem amolecer até o aço, com uma aparência lamentável, fazendo com que as pessoas não resistissem a querer abraçá-la e confortá-la adequadamente. Qing Tian olhou para esses dois pares de belos olhos, ambos olhando para ele. Então Qing Tian pensou que era hora de ele entrar em cena e se apresentar. Oi, qual você escolhe, ela ou eu? As palavras de Qing Tian não foram totalmente ditas antes de serem interrompidas por duas vozes uníssonas. Qing Tian viu Su Yurou olhando para ele fixamente, e a pressão aumentou de repente. Mas a dor que vinha de seu braço o lembrava que, se respondesse mal, realmente morreria. Enfrentando a ameaça de Jian Ying,
Qin Tian só podia pedir desculpas a Sui Hou em seu coração. Ele sentia que, como homem, ainda precisava ter um pouco de responsabilidade. Este assunto não podia ser encoberto, muito menos. Sui Hou, como sua noiva, tinha o direito de saber. Na verdade, Hou, na verdade, Jiang e eu já consumamos nosso casamento. Embora a voz de Qin Tian fosse muito baixa, para Sui Hou, era como um raio caindo, fazendo com que seu cérebro virasse uma bagunça. Atordoada, ela não esperava que a pessoa que ela esperou ansiosamente por tanto tempo acabasse trazendo uma notícia como essa para ela. Por um momento, ela não conseguiu acreditar. Um par de belos olhos olhou para Qin Tian, seus olhos gradualmente ficando vermelhos, e lentamente as lágrimas jorraram deles como se não custassem nada. Claramente eu cheguei primeiro. Vendo a aparência chorosa de Sui Hou, Qin Tian sentiu como se seu coração estivesse se partindo. Qin Tian, seu grande bandido, eu te odeio, nunca mais vou falar com você. Sim. Depois de dizer essas palavras, Sui Hou correu em direção à sua mestra. Correu e se jogou nos braços de sua mestra, começando a soluçar. Sua mestra, Xiao Yun, batia constantemente nas costas de sua boa discípula. E também olhou para Qin Tian com um par de belos olhos, como se dissesse: veja o que você fez. Qin Tian só podia coçar o nariz sem jeito, preparando-se para dizer algo, mas foi interrompido pelo olhar dos belos olhos de Xiao Yun. Sui Hou, nos braços de sua mestra, chorou por um tempo, fazendo Xiao Yun se sentir angustiada. Na Terra Sagrada, ela e Sui Hou podiam ser consideradas mestra e amiga. Embora fossem relacionadas como mestra e discípula, na verdade, entre as duas, era mais como irmãs. Tudo bem, vamos embora. Deixe este homem desprezível. Se ele não te valoriza, há muitas pessoas que querem te valorizar. Essas palavras. Xiao Yun realmente não estava mentindo. As pessoas que corriam atrás de Sui Hou podiam dar uma volta na Terra Sagrada. Quem diria que, assim que ela terminou de falar, Sui Hou, que estava enterrada em seus braços, naquele momento, levantou a cabeça e se virou para olhar para Qin Tian. Irmão Qin Tian, eu acredito que você não é esse tipo de pessoa. Na verdade, você também foi forçado, certo? Já que eu não posso ser a primeira pessoa a estar com você, então eu quero ser a segunda. Essa inversão polar não só deixou Qin Tian estupefato no local, mas até mesmo sua mestra ficou chocada. Ela pensou que sua discípula diria algo cruel, mas no final, ela realmente disse algo tão desafiador. Discípula, que tipo de poção ele te deu para você ser tão obcecada por ele? Xiao Yun quase foi levada às gargalhadas por suas palavras. E Jiang, que estava ao lado de Qin Tian, franziu ligeiramente a testa, sentindo que este assunto não era simples. Como mulher, ela sabia muito bem o quão destrutivas as palavras de Sui Hou seriam para um homem. Primeiro, ela finge ser uma pessoa abandonada por um homem infiel, mostrando uma aparência de coração partido, despertando o senso de culpa e desejo de proteger de Qin Tian. Então, quando Qin Tian pensa que ela vai embora, ela se vira para confortá-lo e expressar compreensão, deixando o senso de culpa no coração de Qin Tian. Ao atingir o ápice, também sentirão que ele é uma garota que não pode ser decepcionada. Recuar com cada movimento já é uma demonstração de respeito. Que bela tática! Não imaginava que essa sedutora parecesse tão pura e adorável. Mas suas maquinações são tão profundas. Comparado a ela, meus próprios métodos parecem inferiores. Depois de entender as causas e consequências, Jiang percebeu o verdadeiro propósito de Sui Hou e franziu a testa profundamente. Não esperava que minha primeira rival fosse tão extraordinária. E, de fato, era como Jiang previa. Nesse momento, o coração de Qin Tian estava cheio de culpa. Mesmo que Jiang ao seu lado ainda estivesse segurando seu braço, ele ignorou tudo e correu para a frente. Abraçou sua irmã e orou com força, e Sui Hou não se esquivou, mas se entregou aos seus braços de bom grado. Colocando a cabeça firmemente contra o peito de Qin Tian, sentindo sua respiração quente e sua temperatura corporal. Irmão Qin Tian, você não vai me abandonar, vai? Sui Hou disse suavemente, em um tom doce, fazendo com que Qin Tian a apertasse ainda mais em seus braços. Claro que não, Hou. Se você não me deixar, eu não vou desistir, mesmo que o céu desabe. Qin Tian abraçou o corpo de sua amada de infância, e ao ouvir seu sussurro inquisitivo, as falas de canalha de sua vida passada saíram sem pensar, acionando diretamente a recompensa do sistema de eloquência. Jiang, que estava ao lado,
viu essa cena. Como poderia se contentar em ser uma mera folha verde? Olhando para os dois abraçados à sua frente, ela disse friamente: "Oh, parece que eu vim em um momento inoportuno." Dizendo isso, ela fez uma expressão fria e distante. Ela já havia decidido em seu coração que, no futuro, deveria vigiar Qin Tian e não deixá-lo entrar em contato com outras mulheres. Qin Tian só pode pertencer a ela. Inesperadamente, Qin Tian viu que Jian Ying estava sendo negligenciada. Depois de ouvir essas palavras azedas, ele soltou: "Não, na verdade, você chegou no momento certo." Então, Qin Tian, sem dizer mais nada, estendeu uma das mãos e puxou Jian Ying para seus braços também. Os três se abraçaram. Originalmente, Jian Ying ainda queria resistir um pouco, mas ao levantar a cabeça, viu os olhos encantadores e profundos de Qin Tian, cheios de amor, quase a engolindo por completo. O corpo sagrado de Súcubo foi ativado, e por um momento, ela ficou atordoada. Esquecendo de resistir, ou desistindo da resistência, ela simplesmente se deixou levar. E o abraçou. E assim, um final feliz e completo foi alcançado. Os cultivadores que estavam assistindo à cena ficaram boquiabertos. Nunca imaginavam que o final da história se desenvolveria nessa direção. Olhando para as três pessoas abraçadas, eles finalmente entenderam por que o santo do amor o odiava tanto. Quem não odiaria em tal situação? Eles olhavam para Qin Tian abraçando duas belezas incomparáveis, e ainda parecendo tão harmoniosos, desejando poder tomar seu lugar. A inveja estava prestes a explodir. Não é justo, irmão, só porque você é bonito. Você pode fazer o que quiser? Como nós, que temos aparências comuns, podemos sobreviver. Diferente da extrema inveja dos cultivadores masculinos ao redor. As cultivadoras estavam extremamente invejosas das duas mulheres abraçadas por Qin Tian. Por que não sou eu sendo abraçada? Irmão, Qin Tian é tão bonito. Mesmo que fosse para ser uma concubina, eu aceitaria. Xiao Yun, que estava ao lado, não aguentava mais assistir. Ela se levantou diretamente e voou para o Monte Shukun, que estava acima. O velho Ling, que estava ao lado, ficou secretamente chocado. Ele não esperava que Qin Tian resolvesse o campo de batalha Shura tão facilmente, e suspirou secretamente. Se ele tivesse o nível de Qin Tian naquela época, por que se preocuparia em não ter confidentes? Din coletou 20.000 pontos de emoção. Choque. Din coletou 30.000 pontos de emoção, inveja. Din coletou 50.000 pontos de emoção, excitação, animação, ambiguidade. Din depois de uma série de aumentos. Qin Tian olhou para o painel do sistema. Essa onda rendeu incríveis 200.000 pontos de emoção. No painel do sistema, já havia um saldo de 630.000 pontos de emoção. Posso comprar algumas coisas boas. Qin Tian, enquanto desfrutava do calor raro do momento, abriu o shopping do sistema e encontrou a coisa que tanto desejava: pingente de detecção, preço 300.000 pontos de emoção. Efeito: quando um portador encontra perigo, o pingente do outro portador emitirá um aviso e indicará a direção. Qin Tian imediatamente trocou por 2 no shopping do sistema. No momento em que Qin Tian terminou de trocar, 2 pares de pingentes apareceram em sua bolsa de armazenamento. Qin Tian entregou os 2 pingentes para as duas. Este é um tesouro mágico chamado pingente de detecção. Pode alertar a outra parte quando uma das partes encontrar perigo. E também pode indicar a direção. Eu vou dar esses 2 pingentes para vocês. Se vocês encontrarem algum perigo no futuro, eu poderei resgatá-las a tempo. As duas mulheres pegaram os pingentes. Suyuro olhou para o pingente que Qin Tian lhe deu. A textura era lisa e delicada, e os padrões esculpidos eram elaborados e complexos, mas ainda assim pareciam extremamente requintados. Ela imediatamente pendurou o pingente na cintura, contanto que fosse algo que Qin Tian lhe desse. Mesmo que fosse apenas um pingente comum, ela o guardaria com muito carinho, porque era algo que seu irmão Qin Tian lhe deu. Jian Ying, que estava ao lado, pegou o pingente e não hesitou. Ela guardou o pingente e o armazenou cuidadosamente. Então, ela olhou para Suyuro novamente. Ao vê-la com uma expressão feliz, bufou e virou a cabeça. Não o observe mais. PS. Como o número do autor ainda não tem 4 episódios, não consigo adicionar imagens por enquanto. Seus grandiosos, se estiverem interessados, podem adicionar imagens na área de comentários. Irmão Qin Tian, esta é a bolsa de armazenamento que eu trouxe especialmente para você. Pegue primeiro. Suyuro
que estava aproveitando a ternura, de repente levantou a cabeça e entregou uma bolsa de armazenamento para Qin Tian. Então, ele se separou dos braços de Qin Tian, aproveitando-se da desatenção de Qin Tian. Deu um leve beijo na bochecha de Qin Tian, como se Qin Tian estivesse tocando a água. Depois de fazer tudo isso, ele se virou e foi embora pulando. Irmão Qin Tian, não vou incomodá-los. Meu mestre ainda está me esperando lá em cima, tenho que voltar primeiro, ainda há coisas me esperando no santuário. Um raio de luz brilhou e voou para o céu. A figura de Sui Hou desapareceu assim. Com a leve fragrância deixada para trás, o toque no rosto e a bolsa de armazenamento na mão, indicando que tudo isso é real, Jian Ying viu Qin Tian ainda atordoado ali e franziu os lábios. Essa tal Sui Hou realmente não é flor que se cheire, como eu imaginava. Sumiu. E ainda deixou uma lembrança. Irmão Qin Tian, eu também quero. Jian Ying imitou o tom de Sui Hou e fez beicinho para Qin Tian enquanto falava. Ela também apontou para seus lábios vermelhos, sinalizando para Qin Tian. Depois que Qin Tian ouviu essa voz, ele finalmente voltou a si, olhando para os lábios vermelhos comoventes de Jian Ying, e engoliu em seco. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, sentiu seus lábios serem envoltos por uma onda de calor. Na verdade, foi Jian Ying quem tomou a iniciativa de se aproximar. Depois de muito tempo, Jian Ying finalmente se separou. Jian Ying ficou na ponta dos pés e sussurrou no ouvido de Qin Tian: desta vez, vou deixar passar. Se houver uma próxima vez, vou castrar seu irmãozinho. Qin Tian apenas sentiu um arrepio em sua virilha. As tatuagens estavam todas arrepiadas e ele imediatamente garantiu. Jian Ying estava muito satisfeita com sua atitude. Independentemente do que Qin Tian fizesse, ela estaria muito satisfeita. Então, ela de seu abraço, tirou vários talismãs e os entregou a Qin Tian. Irmão Qin Tian, este é o talismã de teletransporte de 10.000 milhas. Depois de usá-lo, ele pode instantaneamente teletransportá-lo aleatoriamente para 10.000 milhas de distância. Em seguida, ele pegou esses talismãs e os entregou todos a Qin Tian. Então, ele continuou a falar: o Santo Senhor acabou de me enviar uma mensagem. O domínio do frio extremo do santuário foi aberto. Eu possuo a veia espiritual dos 9 yins e devo meditar em silêncio. Não posso ficar ao seu lado. Ele estava arrumando a gola de Qin Tian enquanto o instruía. Como uma esposa que se preocupa com o marido, lembre-se de usar o talismã quando encontrar perigos que não consegue resolver. Depois de terminar de dizer tudo o que queria dizer, Jian Ying se virou e voou em direção ao santuário da luz flutuante. Deixando Qin Tian sozinho no lugar, Qin Tian observou a figura desaparecendo de Jian Ying, sentindo as coisas que suas duas namoradas lhe deram. Ele suspirou interiormente. É difícil suportar a beleza, muito menos duas belezas incomparáveis que estão de todo o coração. Para ele, Qin Tian usou seu sentido divino para escanear a bolsa de armazenamento que Sui Hou lhe deu. Descobriu que estava completamente cheia de pílulas medicinais e guloseimas. Parece que não preciso me preocupar em gastar dinheiro. Isso deve ser a sensação de viver às custas de outro. Qin Tian não esperava que ele realmente teria um dia para viver às custas de outro. Agora, o santuário simplesmente o deixou por conta própria. Suas duas esposas também não se importam com ele. Restam apenas ele e o sistema para depender um do outro. Certo. E Ling, olhando para seus míseros 30.000 pontos de emoção no painel do sistema, Qin Tian decidiu ir ganhar pontos de emoção. Contanto que haja pontos de emoção, ele terá tudo. E seu sistema parece se chamar Sistema Vilão Sucubo Insano, embora esse nome seja realmente vergonhoso. Mas, olhando para o nome do sistema, ele deveria ser um vilão. Já que ele é um vilão, então definitivamente haverá protagonistas, ou seja, aqueles filhos do destino. Se ele quer ganhar pontos de emoção, ele não tem que explorar esses protagonistas. Qin Tian pensou assim. De repente, ele se sentiu cheio de motivação. Ele escolheu uma direção aleatoriamente e voou para longe. Começou a procurar atrás de Qin Tian. Ling Lao estava seguindo atrás dele lentamente. Na região leste, cidade da Montanha Verde. 30 anos no leste do rio. 30 anos no oeste do rio. Não engane os jovens na família Xiao. Uma jovem com aparência delicada e boa figura disse isso para um grupo de pessoas. Em frente a Xiao Yan, havia um homem bonito olhando para ele com uma expressão fria. Era seu noivo Lin Jie, só que Lin Jie não veio para se casar com ele. Ele veio para cancelar o noivado ao lado de Lin Jie, o ancião da família Lin. Então, olhava para Xiao Yan com um ar de escárnio. Xiao Yan, no passado, também era uma famosa filha do céu na cidade de Qinshan, e poderia ser considerada um bom par para nosso jovem líder de clã. Por isso, o contrato de casamento foi firmado com sua família Xiao. Agora, depois de tantos anos,
Seu cultivo não apenas não progrediu, mas também regrediu. Nosso jovem líder de clã já foi aceito na seita da Espada Celestial, tornando-se discípulo direto do líder da seita da Espada Celestial, e seu cultivo atingiu o estágio inicial do Reino Linglum. Em contrapartida, seu cultivo ainda está apenas no estágio final do Reino da Sensação. Como você poderia ser digna de nosso jovem líder de clã? Ele pegou uma caixa diretamente da mão do ancião e jogou para o chefe do clã Xiao, que estava ao lado. Se você for esperto, cancele o contrato de casamento hoje. E ainda poderá receber uma pílula Qilin como compensação. Xiao Yan viu que o outro lado não respeitava seu pai, e sua raiva aumentou ainda mais. Ser rejeitada publicamente em sua própria casa era como dar um tapa na cara da família Xiao. Irmã Lin, 2 anos, me dê 2 anos. Depois de 2 anos, eu irei pessoalmente desafiá-la. Naquela hora, eu vou te mostrar o que significa ser um verdadeiro gênio. Um traço de surpresa brilhou nos olhos indiferentes da irmã Lin. 2 anos? Certo, eu vou esperar você me desafiar. Ela não se importava nem um pouco com o desafio de Xiao Yan. Para não mencionar que ele já estava muito à frente dela agora. E com o cultivo da seita, mesmo que ela recuperasse seu talento original, seria impossível alcançá-lo em apenas 2 anos. Pegue suas pílulas e vá embora. A partir de agora, nossa família Xiao e sua família Lin romperão todos os laços. E não teremos mais contato. Xiao Zhan, o pai de Xiao Yan, nem sequer olhou para as pílulas e pediu diretamente que os expulsassem, olhando para a carta no chão com a palavra desonra. Era tão doloroso. Depois que o grupo da irmã Lin foi embora, todos os membros do clã Xiao ficaram furiosos. Maldita família Lin, eles estão nos intimidando porque pensam que não há ninguém em nossa família Xiao? É isso mesmo. Nosso jovem mestre só teve alguns problemas com o cultivo, e eles ousam nos humilhar assim. Eles simplesmente não nos respeitam. Xiao Yan abaixou a cabeça em silêncio, olhando para a carta de repúdio no chão, sentindo raiva e impotência. No passado, ele também era um gênio famoso na cidade de Qinshan, tendo atingido o estágio inicial do reino Lingdong em uma idade jovem. Mas não se sabe por que, desde 3 anos atrás, seu cultivo piorava a cada dia. Em um curto período de tempo, seu cultivo regrediu. E não importava quais pílulas ou tesouros naturais ele comesse, nada funcionava. A energia espiritual absorvida desaparecia assim que entrava em seu corpo. Seu cultivo original no reino Linglong agora só estava no estágio final do reino da sensação, e agora ele estava sendo publicamente rejeitado, desonrando a família Xiao. Xiao Yan mordeu os lábios com força e saiu lentamente de casa, caminhando em direção ao seu quarto. Os membros da família Xiao ao seu lado originalmente queriam confortá-lo, mas foram impedidos por Xiao Zhan. Deixe Yan ficar sozinho. PS. Se vocês gostarem, ajudem com um like e um pedido de atualização. Xiao Yan voltou para seu quarto, olhando fixamente para a técnica de cultivo à sua frente, sentindo-se perdido. O que devo fazer? Não há como cultivar. A família foi desonrada por minha causa. O que devo fazer? Justamente quando ele agarrava a cabeça, tentando desesperadamente encontrar uma solução, o anel que ele usava no dedo indicador esquerdo brilhou levemente, e uma figura humana ilusória apareceu diante de Xiao Yan. Você, quem é você? Xiao Yan olhou para a figura fantasmagórica da mulher que apareceu de repente. E estava prestes a gritar por ajuda, mas descobriu que não conseguia emitir nenhum som, não importava o quanto tentasse. Não grite. Eu não sou uma pessoa má. Espera um pouco, eu vou te soltar. E você não pode gritar. Eu vou te explicar por que apareci aqui. Se você entender, pisque os olhos. Xiao Yan olhou para os grandes olhos da figura fantasmagórica da mulher e piscou. A figura fantasmagórica acenou com a mão, e Xiao Yan sentiu imediatamente que seu corpo estava novamente sob controle. Quem é você afinal? Meu nome original é Ye Vanqin. Eu era uma venerável celestial de 2ª classe. E quando estava lutando contra outro especialista no Reino Venerável, fui atacada secretamente por um discípulo que eu havia aceitado. Os dois se uniram para me derrotar. Eu usei todo o meu cultivo para escapar com um fio de alma remanescente, que se alojou em seu anel. Ye Vanqin apontou para o anel simples na mão de Xiao Yan. E continuou, como meus ferimentos eram muito graves, tive que entrar em sono profundo. Enquanto eu estiver dormindo, absorverei automaticamente a energia espiritual entre o céu e a terra para me ajudar a reparar meus ferimentos. Até agora, eu apenas recuperei 100% da minha energia da alma original.
Não posso ficar do lado de fora por muito tempo. Ouvindo isso, Xiao Yan entendeu tudo agora. Não é de admirar que, desde que ela pegou este anel há 3 anos, seu cultivo tenha diminuído constantemente. Mesmo um pouco de energia espiritual não pode ser absorvida. Acontece que essa mulher está causando problemas. Ela se levantou de repente. Ela correu em direção a Evankin, mas Evankin é um corpo espiritual. Como ela poderia ser tocada? Ela caiu no chão imediatamente. Depois de se levantar, Xiao Yan já estava olhando para Evankin com lágrimas nos olhos. É tudo por sua causa que meu cultivo diminuiu e sou ridicularizado pelos outros. Sou desprezado pelos outros onde quer que eu vá, e até mesmo humilhado em público. Você sabe como passei esses 3 anos sofrendo insultos de outras pessoas? Enquanto falava, ela começou a chorar, como se quisesse chorar todas as humilhações que sofreu nesses anos. E Evankin também suspirou ao ver essa cena. Embora ela tenha caído em um sono profundo, essas coisas foram causadas involuntariamente. Mas ela também teve a sorte de acordar tão rápido graças a ela. Além disso, foi realmente por causa dela que ela sofreu humilhação. Já que é assim, então se curve a mim como sua mestra. Eu vou te ensinar e te transformar no principal especialista neste mundo. Xiao Yan perguntou em um tom choroso. O 2º grau celestial soberano é muito forte. Não é de admirar que ela não soubesse. A cidade da Montanha Verde é apenas uma pequena cidade remota, e o especialista mais forte que eles conhecem é apenas o Reino da Transformação Celestial. Eles simplesmente não sabem da existência acima do Reino da Transformação Celestial. E Evankin merece repetir a divisão dos reinos para ela. Com sua força atual, cultivar técnicas muito poderosas não é propício para o seu cultivo. Por enquanto, pratique esta técnica de nível médio da Terra, a Fórmula Suspensa Celestial. E Evankin entregou um manual de técnica antigo para Xiao Yan. Depois que Xiao Yan o pegou, ela ficou ligeiramente chocada em seu coração. Ela não esperava que seu mestre lhe desse uma técnica de nível médio da Terra. Você deve saber que na cidade da Montanha Verde, a técnica de nível superior é apenas a técnica de nível médio misteriosa. Xiao Yan não ousou ser negligente. Agora ela já pode cultivar. Ela deve recuperar tudo o que ela já perdeu. Ela sentou-se de pernas cruzadas na cama e começou a cultivar. Do outro lado, ele ainda estava voando continuamente no céu, procurando. Depois de observar por alguns dias, ele descobriu que a maioria das pessoas tem apenas aura branca. Poucas pessoas têm aura verde, e a aura azul é ainda mais rara. Para esses peixes pequenos, Qin Tia nem sequer tem interesse em olhar para eles. De acordo com a minha experiência de ler romances na minha vida anterior, aqueles filhos do destino ou nascem muito poderosos e espancam o universo por dentro e por fora, ou nascem muito fracos e se esforçam para se fortalecer e, finalmente, ascender ao topo do mundo. Parece que eu deveria ir para essas áreas remotas para procurar. Qin Tian pensou assim. Ele não hesitou mais, mudou de direção e voou rapidamente para o outro lado. E a direção para a qual ele estava voando era na verdade a direção da cidade da Montanha Verde. No dia seguinte, Xiao Yan sentiu seu cultivo no estágio intermediário do espírito fluido e ficou muito feliz. Ela não esperava ter avançado 3 reinos depois de cultivar apenas por uma noite. Embora esse tipo de reino parecesse muito comum para ela no passado. Só depois de perder é que ela percebe a preciosidade de possuí-lo. A sensação de poder cultivar novamente a deixou um pouco viciada nisso. Ok, depois de cultivar por uma noite, é hora de sair para uma caminhada. Cultivar às cegas nunca permitirá que você se torne um verdadeiro especialista incomparável. E Evankin saiu do anel e olhou para sua discípula. Ela disse isso. Xiao Yan ouviu as palavras de Evankin e não pôde deixar de olhar para sua mestra. Ela abriu a boca e perguntou, para onde devo ir agora? No caminho do cultivo. Riqueza, companheiro, método e terra. Sem recursos de cultivo suficientes, mesmo que você seja um gênio incomparável, não há como crescer. No passado, eu não era apenas um especialista em cultivo, mas também um alquimista de 8º grau. Foi confiando nessa habilidade que ganhei recursos de cultivo suficientes. E, finalmente, provei com sucesso o dom do soberano celestial. E Evankin enfatizou para Xiao Yan e então disse, hoje, vou te ensinar a alquimia. Vamos começar com o elixir de reunião espiritual mais básico. Vá preparar os ingredientes medicinais necessários para a alquimia. Xiao Yan foi ao maior mercado da cidade da Montanha Verde. Materiais espirituais e elixires comuns são comprados aqui.
Xiao Yan estava selecionando os materiais medicinais de que precisava no mercado quando uma voz zombeteira veio de um lado. Essa não é a inútil senhorita mais velha da família Xiao? Por que ela se interessou em vir ao mercado hoje? Será que ela não conseguiu cultivar? Quer alquimizar pílulas? Haha! Xiao Yan ouviu a voz. Olhando para onde a voz de Xiao Yan vinha, era Li Gao, o filho do senhor da cidade de Qinshan. Quando Xiao Yan ainda era uma garota prodígio, ela era famosa na cidade de Qinshan, porque ela já era muito bonita. Além de seu excelente talento, muitas pessoas a perseguiam. Este Li Gao também era um deles, mas foi rejeitado por ela. Li Gao sentiu que seu rosto estava em jogo. Então ele começou a competir com ela em todos os lugares. Além disso, seu reino caiu recentemente, o que levou à atitude de Li Gao em relação a ela. Ficou ainda mais arrogante. Neste momento, Qin Tian, que acabava de chegar à cidade de Qinshan, estava usando seus olhos de rima. Constantemente escaneando algo, ele descobriu uma luz dourada na frente. Qin Tian rapidamente observou cuidadosamente. Ele viu Xiao Yan discutindo com outras pessoas. Olhando para a luz dourada que emanava de Xiao Yan, quase cegou seus olhos dourados de Tai. Uau! Aumentando o charme, esta é uma lenda dourada. PS, ótimo! Posso assinar hoje, feliz. Li Gao. Você realmente é como um emplastro de pele de cachorro. Você está em todo lugar. Preciso que você cuide de onde eu vou. Xiao Yan olhou para Li Gao com uma linguagem bastante sarcástica. Haha, eu não posso cuidar de você. Mas eu posso cuidar dessas lojas. Você precisa ver onde você pode comprar coisas hoje. Li Gao olhou para ela com uma expressão fria, com um traço de ganância em seus olhos. Deixe-me ver. Se esses comerciantes me darão cara ou darão cara a você, lixo. Falando nisso, seu estilo de pintura mudou novamente, olhando para Xiao Yan com uma expressão divertida, especialmente olhando para o quão bonita ela estava se tornando. A ganância em seu rosto não conseguia mais ser contida. No entanto, se você estiver disposta a ser minha concubina, posso considerar não dificultar as coisas para você. A expressão de Xiao Yan ficou ainda mais fria quando ouviu as palavras. Li Gao, acho que você está apenas delirando. Por que você não faz xixi e olha para si mesmo? Você é digno? Xiao Yan, você acha que ainda é aquela garota prodígio de antes? Você é apenas um lixo que não pode cultivar agora. Se não fosse pelo fato de você ainda ter um pouco de beleza. Você acha que eu gostaria de você? Não olhe para si mesma para ver se você é digna. Ser capaz de deixá-la ser uma concubina. Já é minha graça extra. Vocês dizem, não é? Os capangas ao redor de Li Gao riram imediatamente depois de ouvir isso. Sim, é uma bênção para o jovem mestre Li gostar dela. Ser capaz de ser uma concubina já é uma bênção que ele não consegue em 8 vidas. Xiao Yan não conseguiu mais conter a raiva em seu coração ao ouvir o ridículo das pessoas ao seu redor. Se ele ainda fosse aquele de antes. Um lixo que não pode cultivar, tudo bem. Agora. Ela já voltou a ser a orgulhosa filha do céu. Há um mestre tão poderoso por trás dela. Então, do que ela tem medo? Agora Li Gao é apenas um lixo no estágio inicial do reino da alma, certo? Ela não acredita que o senhor da cidade de Qinshan fará uma grande luta com a família Xiao por causa desse filho inútil. Xiao Yan operou diretamente. Seu método de nível terra de nível cardíaco, a fórmula misteriosa do céu, matou Li Gao. Li Gao não esperava. Xiao Yan realmente faria algo. Depois de ver Xiao Yan matando, um sorriso zombeteiro apareceu no canto de sua boca. Um lixo no estágio final do reino da sensação se atreve a lutar comigo? Simplesmente cortejando a morte. Então, ele ignorou a dissuasão das pessoas ao seu redor. Ele matou Xiao Yan diretamente. No momento em que as palmas dos dois se tocaram, Li Gao sentiu que algo estava errado. A pressão vinda do oponente era muito grande, simplesmente não era algo que ele pudesse resistir. Apenas veja o corpo de Li Gao. Ele voou de volta mais rápido do que quando veio e, finalmente, caiu pesadamente no chão. Você não está no estágio final do reino da sensação? Como você se tornou o estágio intermediário do reino da alma? Os olhos de Li Gao mostraram horror. Então ele olhou para seus capangas. O que vocês estão fazendo parados aí? Vocês não viram que eu fui espancado. Vários capangas também atacaram Xiao Yan imediatamente quando viram isso. Como resultado, Xiao Yan resolveu todos eles em 2 ou 3 golpes. Todos foram derrubados no chão. Olhando para Xiao Yan caminhando em sua direção, Li Gao disse em pânico. O que você está fazendo? O que você quer fazer? Meu pai é Li Gang,
o senhor da cidade de Qinshan. Se você ousar me tocar, meu pai não vai te deixar escapar. Xiao Yan não hesitou e deu-lhe 2 tapas na cara. Afaste-se de mim no futuro quando me vir, ou eu vou te bater toda vez que te vir. Depois de dizer tudo, ainda sentiu que não era suficiente e ainda o chutou antes de sair dali. Li Gao olhou para as costas dele enquanto ele saía. A maldade em seus olhos não estava nem um pouco disfarçada. Sua vadia, como se atreveu a me bater? Esse rosto bonito, espere só para ver. Do outro lado, Xiao Yan estava em sua mente, conversando com seu mestre. Enquanto falava, gesticulava com as mãos. A luta de agora liberou toda a depressão que ela acumulou ao longo dos anos. Isso a fez se sentir revigorada. E aí, mestre, sua discípula foi legal agora? Olhando para sua discípula com uma aparência tão feminina, Evankin também sorriu levemente. Até que sim, mas ainda está muito longe de sua mestra. Que bobagem! E se fosse a mestra, o que você faria? Justamente quando Xiao Yan e sua mestra estavam conversando sobre algo, um estrondo veio do céu. Quem se atreveu a ferir meu filho? Que audácia! Xiao Yan olhou para cima. Tong Konggei, é o senhor da cidade de Qinshan, Li Gang, com uma força que já atingiu o estágio inicial de Hongqian, é o mais forte da cidade de Qinshan. E ao lado de Li Gang, Li Gao estava olhando para baixo com seus olhos venenosos, cheios de maldade. Xiao Yan pensou que as coisas não estavam boas. Imediatamente abriu o talismã de comunicação da família, enviou a mensagem e então se preparou para usar suas habilidades para deixar este prédio. Este é Li Gang no céu. Assim que viu Xiao Yan, percebeu que ele estava se preparando para escapar. Desafiou o palácio do senhor da cidade e ainda quer fugir? Nesse caso, você será punido para ser a serva do meu filho. Isso prejudica a reputação do meu palácio do senhor da cidade. Apenas vendo no céu, Li Gang estendeu sua mão esquerda. De repente, uma palma enorme e incomparável voou em direção a Xiao Yan, querendo suprimi-lo diretamente. Diante de uma disparidade de força tão grande, Xiao Yan não tinha como resistir neste momento e só podia observar a palma no céu voando em sua direção. E seu mestre, vendo esta situação, também pensou que as coisas não estavam boas e estava se preparando para possuir o corpo de Xiao Yan, se preparando para ajudá-lo a superar esta provação. Uma voz baixa soou em seus ouvidos. Inesperadamente, até mesmo o senhor do palácio do senhor da cidade usaria sua posição para oprimir os outros? Essa voz agradável, embora não fosse alta, mas era extremamente penetrante, permitindo que todos ao redor ouvissem claramente. Xiao Yan olhou para o lugar de onde a voz veio e então viu um homem de aparência extremamente bonita, como uma ameixeira orgulhosamente erguida no gelo, fria e solitária ao mesmo tempo. Sem perder a compostura, um leve sorriso em seu rosto tornava ainda mais encantador, fazendo com que as pessoas não resistissem a se perder nele depois de apenas um olhar. E a palma que Li Gang disparou também foi firmemente bloqueada por ele, incapaz de avançar nem um pouco mais. Que homem bonito! Diante de uma cena tão impactante, Xiao Yan não pôde deixar de dizer. Depois que Qin Tian recebeu esta palma, ele usou diretamente sua própria energia espiritual para destruí-la. Então olhou para Li Gang no céu. Mesmo que seja o senhor da cidade, você não pode ser tão irracional, certo? O rosto de Li Gang estava pálido neste momento. Ele não sabia de onde esse homem tinha vindo. Sua força ainda era tão forte, capaz de receber seu ataque com tanta facilidade, pelo menos no estágio inicial de Hongqian. Quando um mestre tão jovem chegou à cidade de Qinshan. Você é. Eu sou Qin Tian. Não sei se o senhor da cidade pode me dar uma chance. Para não insistir mais neste assunto, Li Gang queria muito dizer, quem diabos é você?